Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, é sempre uma alegria renovada poder retornar à casa de irmão Estevão. E nesta noite iremos estudar o tema O Fim do Mundo na Visão Espírita. O objetivo dessa palestra é fazer uma análise das profecias, das notícias que têm sido veiculadas na internet, em documentários das cadeias de TV, que foram inclusive temas de filmes, de produções de Hollywood. Analisar a profecia acerca do ano de 2012 e de uma série de outras e trazer a visão da doutrina espírita, o que a filosofia, a ciência de observação, esta doutrina de consequências ético-morais, vem nos falar também acerca do fim dos tempos, da geração nova, da passagem da Terra de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Fazer uma análise se estas advertências, se esses chamados têm algum fundo científico e os seus contra-argumentos, e trazer também se esse tipo de notícias é útil ou prejudicial, e qual a postura que nós, que somos seguidores dessa doutrina tão consoladora, deveremos adotar quando interrogados acerca do final dos tempos, do final da era de provas e de expiações. Então, que Jesus, que é o Mestre amorável de todos nós, possa nos abençoar, nos proteger e nos permitir o convívio fraterno e o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem dois pássaros por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai que está nos céus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis muito mais do que muitos pássaros. Com essas palavras de Jesus, nós queremos dizer aos senhores e às senhoras que sim, a vida na Terra é extremamente frágil, que já tivemos muitos cataclismos, muitas tragédias, muitos fenômenos da própria natureza, e que por isso também deveremos ser advertidos para não juntarmos tesouros aqui na terra, mas buscar antes a juntar tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. E que fomos cercados de muitos problemas, de muitas ameaças. Todos aqui já devem saber que o planeta Terra, um dia, que está muito distante, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, dizem os astrônomos, o nosso Sol, a estrela que nos ilumina, se tornará um dia uma gigante vermelha, expandindo-se até a órbita da Terra, de Marte, de Vênus, provocando a destruição de todos esses planetas. E temos também, desde a formação da Terra, quando se acredita há cerca de 4 bilhões e meio de anos, são as estimativas da ciência, ela tendo se desprendido de uma parte do Sol, estando ainda incandescente, foi atingida por um outro planeta do tamanho mais ou menos de Marte, de nome Theia. É uma tese hoje aceita na ciência como consenso. E esses dois planetas fundiram-se, estavam ainda incandescentes,
em estado líquido. E a partir daquela explosão, daquela colisão, uma parte da matéria foi expulsa e, esfriando-se, tornou-se o satélite a quem chamamos Lua. Logo nos primeiros 70 milhões de anos da formação da Terra. Os paleontólogos, arqueólogos e mesmo os cientistas da geologia propugnam que a Terra já teve cerca de 5 extinções em massa das espécies viventes, da qual a mais conhecida, a última delas, há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando um astro, acredita-se um meteoro de grandes proporções, teria atingido a Terra na região do Golfo do México, onde há uma imensa cratera, provocando uma nuvem de fumaça, uma grande explosão, uma grande catástrofe, terremotos, tsunamis e todas as consequências desse tipo de colisão, provocando inclusive a morte dos dinossauros. Também temos, desde a antiguidade, o fenômeno da movimentação das placas tectônicas. São cerca de 30. Elas estão como que dançando em cima do núcleo da Terra, que é líquido, composto de ferro e níquel incandescente. Estas placas se movimentando provocam erupções vulcânicas, provocam terremotos. E nós tivemos terremotos como o da cidade de Shensi, na China, em 1556, quando a população ainda era pequena, provocando a morte de 830 mil pessoas, quase 1 milhão de seres humanos. Os 10 maiores terremotos da Terra, e tivemos recentemente o caso do Haiti, provocaram, quase todos eles, a casa de uma centena ou de centenas de milhares de mortos, como outro na Índia, em Calcutá, em 1737, com 300 mil vítimas também. Os tsunamis, as ondas gigantescas formadas por conta dos terremotos, das erupções vulcânicas, como as que atingiram a Indonésia, ceifando cerca de 300 mil vidas, bem recentemente. Enchentes, como temos visto em Santa Catarina, no interior de Pernambuco, Alagoas, agora no Paquistão, recentemente, furacões, tornados, como os furacão Katrina, furacão Andrews e tantos outros. Tivemos mesmo eras glaciais, de esfriamento súbito da temperatura da Terra, provocando muitas mortes, como a mais recente, há cerca de tão somente 12 mil anos. E há nas escavações, inclusive, mamutes lanosos, primos dos nossos irmãos elefantes, mamíferos gigantescos que foram congelados, inclusive causando surpresa aos pesquisadores, porque muitos deles estavam como que ainda mastigando ervas, demonstrando que a queda de temperatura foi muito súbita, muito rápida, não permitindo que eles fugissem para uma região mais amena. O aquecimento global, do efeito estufa que temos assistido, não é necessário profecias, não é necessário crenças religiosas para nós advertir que estamos destruindo sim o nosso planeta. A queima dos combustíveis fósseis, a devastação das florestas, a desertificação de muitas áreas, as queimadas, a destruição da camada de ozônio já detectada sobre a Antártida e se alastrando, o degelo das calotas polares que têm sido assistidos, as secas, fomes que têm matado muitas pessoas e mesmo as doenças. Num passado muito recente, na Idade Média,
A peste bubônica ceifou milhões de vidas na Europa, transmitida pelo rato. Em 1900 e pouco, a gripe espanhola, a influenza, ceifou entre 25 e 50 milhões de vidas na Europa e até mesmo no Brasil. Eurípides Bassanufo, o apóstolo sacramentano, desencarna vitimado pela influenza em 1918. Vamos ver que matando cerca de 1/3 da população da Europa naquela época. Os reservatórios de água doce também estão comprometidos. Hoje, no nosso planeta, já temos regiões onde as pessoas padecem a falta de água potável. E até 2020, pesquisadores demonstram que muitas regiões estarão com a escassez da água doce no planeta. As guerras mundiais, a Primeira, a Segunda Guerra, ceifando milhões de vidas. Hoje, os perigos da guerra biológica, o perigo da proliferação das armas atômicas e, com o fim da antiga União Soviética, o perigo delas estarem mais acessíveis a grupos terroristas, mostrando como estamos vulneráveis aos ataques, como os de 11 de setembro e tantos outros. O Holocausto judeu, 6 milhões de semitas dizimados nos campos de concentração e, ao mesmo tempo, cerca de 17 milhões de russos desencarnaram na Segunda Grande Guerra Mundial. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E Divaldo Pereira Franco, numa entrevista em um programa de televisão, vai dizer que a profecia de Jesus no sermão profético em Mateus, quando ele fala que a terra ficaria escura, o sol deixaria de brilhar e a própria lua também, que depois da explosão do cogumelo atômico, uma noite como jamais houvera sido visto antes, envolveu as cidades de Hiroshima e Nagasaki, por conta das cinzas da explosão que são levadas para a atmosfera. Perseguição política, religiosa. 1 milhão de cristãos primitivos são martirizados nos circos romanos, testemunhando o amor a Jesus. Os acidentes nucleares, como Chernobyl, que curiosamente tem a mesma significado. Chernobyl significa absinto, o nome utilizado em uma das profecias do Novo Testamento. E temos inclusive ameaças novas. E muitas delas, meus amigos, levianas. Muitas delas tiradas de livros de ficção e que são contrapostas pela ciência, que vem nos demonstrar que as pessoas estão se utilizando para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para vender livros, porque o medo sempre vendeu muito. Então nós temos que analisar essas profecias, estas construções muitas vezes equivocadas, e ter esse cuidado de não aceitar tudo e, sobretudo, jamais colocar a posição da doutrina espírita nessas teorias que carecem de fundamentos científicos. Então vamos analisar algumas delas. Mas antes disso, será que é útil, pessoal, nós utilizarmos o medo para promover a transformação das pessoas? Sim, o antigo temor a Deus tem sido útil até os dias de hoje, fazendo com que muitas pessoas se transformem nas várias religiões que temos assistido. Mas quando aquele temor vai produzir desespero, pânico, ou até mesmo casos de suicídio, como algumas seitas religiosas propuseram, Jim Jones, o pastor, que ficou muito conhecido, provocando o suicídio de centenas de pessoas, ou algumas outras seitas que as pessoas se suicidam, esperando que sejam resgatados por naves extraterrestres. Várias propugnaram isso e promoveram muitas mortes.
Há pessoas, inclusive, que escreveram ao Dr. David Morrison, um astrobiólogo da NASA, que teve que ir a público e no site Ask an Astrobiologist da NASA, a agência espacial americana, ele tem defendido e respondido muitas perguntas, acalmando a população. E um dos e-mails que ele recebeu, uma jovem senhora com 2 filhos, estava questionando sobre o Apocalipse, e ela estava ventilando a hipótese de suicidar-se a si mesma e matar os seus filhos para que eles não sofressem. Vejam a que ponto estamos chegando. Outros têm vendido supostos tratamentos, entre aspas, de elevação do padrão vibratório, inclusive do DNA das nossas células. Outros vendidos abrigos nucleares para supostamente salvar os nossos corpos. Livros que têm buscado a fama, o lucro. Filmes que têm muitas vezes, e o primeiro trailer da película 2012, recentemente colocada nos cinemas, provocou muito pavor no mundo inteiro. Então temos que ser cautelosos. Temos que saber, inclusive, que os nossos pensamentos provocam formas, ideoplastias, que vão agravar o problema do pânico, do desespero que tem assolado tantas pessoas. E não somente isso, mas temer, inclusive, a questão da desmoralização das religiões. Quando vai investigar as 4 fontes principais dessas teorias absurdas que têm sido veiculadas na mídia, sobretudo na internet. Aliás, se vocês procurarem por 2012, o final do mundo, nos principais buscadores vocês vão encontrar milhões de páginas, centenas de milhares de vídeos sobre esse assunto. E o que é que os nossos jovens estão buscando na internet? Essas informações. Então, dos 4 principais autores destas teorias malucas, uma delas, a primeira, uma médium, claro que não espírita, que divulgou que no ano de 2003, no mês de maio, graças a uma informação de supostos extraterrestres, a Terra iria sucumbir. Como o mundo não acabou, ela foi a público dizer que era apenas um teste dos extraterrestres, mas que em 2012, sim, viria o fim do planeta. E assim vamos ver algumas teses que têm algum fundamento científico, até estudiosos dando entrevistas, e outras que são completamente descabidas. Vamos analisar alguma delas, deixando claro que nós não somos estudiosos da área, da astronomia, da arqueologia, não temos nenhuma autoridade para falar sobre esses temas. Vamos trazer apenas algumas pesquisas que realizamos. Então, asseveram alguns autores que no dia 21 de dezembro de 2012, de acordo com o antigo calendário maia, a Terra estaria alinhada junto com o Sistema Solar com o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, onde estaria submetida a uma influência externa, partindo do centro da galáxia, provocando uma grande transformação. Há, inclusive, autores que defendem que haveria o que eles chamam de precessão dos equinócios, ou a mudança do polo magnético da Terra seria alterada, provocando com isso terremotos, cataclismas, o fim de muitas pessoas. Há aqueles que defendem as tempestades solares, ejeção da coroa solar. E de fato, o Dr. David Morrison confirma que a cada 11 anos, o nosso astro-rei, ele oscila na sua produção das explosões solares, atingindo um mínimo e um máximo por volta
de 11 anos. E que verdadeiramente em 2012 haverá uma desses ápices da sua movimentação. Mas ele lembra que em 2001 não houve qualquer problema. Que os nossos satélites, que recebem sim alguma influência eletromagnética, que podem prejudicar momentaneamente as transmissões, não sucumbirão, como esses autores apocalípticos têm defendido, que provocaria um grande caos no sistema de comunicação, no sistema elétrico, e que toda a nossa civilização estaria comprometida. Explosões de raios gama, de fato, depois das guerras da bomba de Hiroshima, os cientistas descobriram os raios gama, e na junção de duas estrelas anãs, ou nas supernovas, assim jatos de explosões de raios gama que interferem na frequência eletromagnética. E alguns deles defendem que eles poderiam atingir a camada de ozônio, 40% a 60% dela, provocando a morte de muitos seres, inclusive das algas azuis, as cianofícias, que são responsáveis pela produção do oxigênio do nosso planeta. A Amazônia tem sua parte, mas a boa parte do oxigênio é produzido pelas águas azuis nos oceanos. Há aqueles outros que vêm trazendo as informações acerca dos supostos supervulcões. E defendem que o Parque Nacional de Yellowstone nos Estados Unidos, famoso pelos seus geysers, aquela erupção de água, de vapores, seria um gigantesco vulcão inativo, mas que por volta de 600 a 800 mil anos entra em erupção, e que há cerca de 640 mil anos teria sido a última delas, estando no momento propício para uma nova erupção que destruiria boa parte da América do Norte, a fuligem que ele espalharia para os ares, provocaria uma grande sombra, o sol não penetraria na Terra, provocando um grande esfriamento. E vocês devem ter visto o filme O Dia Depois de Amanhã, que propugna uma nova era glacial. Há também aqueles que defendem o atingimento da Terra por cometas, e de fato os cientistas observaram pelos telescópios a explosão do cometa Shoemaker-Levy número 9, que atingiu a superfície de Júpiter, um grande planeta do sistema solar, o maior deles, um gigante gasoso, provocando explosões imensas perceptíveis daqui da Terra. Mas há então a teoria do choque com o astro, com asteroides, e sabemos que há um cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, e recentemente foi descoberto um deles, catalogado inicialmente com o número de 2004 MN4, que mudou o nome para Apophis, e que se acreditava ter cerca de 450 metros, depois verificou-se que não, que o seu tamanho oscila em torno de 350, e que a princípio havia sido classificado na escala número 4, na escala de Turion, que representa o perigo, a ameaça dos asteroides, e que hoje, bem recentemente, foi reduzido para 0, porque quase não há chances dele se aproximar da Terra, mas que passará por volta de 2029 e de 2037. Esse Apophis é pequeno, não representa uma ameaça. Para ser realmente perigoso, deveria ter acima de 1 quilômetro de diâmetro, de extensão, e necessitaria também saber a sua constituição. Alguns são constituídos de gelo, outros rochosos, outros são de matéria férrea, como o nosso planeta no seu interior, e assim por diante. Então temos, meus amigos, muitas informações. Há inclusive autores que têm buscado as tradições egípcias, sumérias, babilônicas, mas essas informações são controvertidas, e a principal delas, a profecia maia. Eles vão falar então acerca de um astro chamado Nibiru, ou Marduk, um antigo deus da Babilônia. Alguns esotéricos chamam-no de Hercólobos, ou planeta vermelho, Absinto, abominação da desolação,
astro higienizador, planeta chupão, planeta cabeludo e até, de acordo com algumas descobertas recentes, de alguns planetas que estão muito longe do sistema solar, mas que fazem a órbita ao redor do Sol. Nós temos 4 deles, que não representam nenhum perigo: Eris, Ceres, Haumea e Makemake. São pequenos planetas bem distantes, além de Plutão, e que, quando foram descobertos, chamado planeta X, o 10º planeta, provocaram muita comoção nestes profetas. Então, meus amigos, temos muitas informações. O que poderemos depreender disso é que, de fato, a vida na Terra é extremamente frágil. O astrônomo Carl Sagan, fazendo uma comparação de um dia com a idade do universo, vai dizer que o homem somente surgiu no relógio da Terra de 24 horas. A espécie Homo sapiens sapiens somente surgiu nos últimos segundos das 24 horas desse último dia. Então, estamos aqui há muito pouco tempo. Cataclismos, tragédias, tsunamis, terremotos sempre existiram no nosso planeta. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no 3º livro das Leis Morais, vai estudar a lei de destruição. E ele interroga por que Deus permite os cataclismos, os flagelos destruidores. Ao que as entidades venerandas respondem que aquilo que chamamos destruição nada mais é que transformação. E que através desses fenômenos Deus faz a humanidade progredir em pouco tempo, o que talvez levasse séculos para se suceder. Então, mostra que aquilo que é destruição da matéria não representa nada. Que o general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, não. Porque o corpo físico nada mais é que uma veste, que uma roupa, e que Deus nos dará tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução. Então temos muitas profecias, muitas ameaças. E vamos ver que, na verdade, a maior matança que existe nos dias atuais, vem defender muitos lutadores em defesa da vida, é que morrem por ano mais do que as 2 grandes guerras mundiais juntas. Cerca de 50 milhões de criancinhas são mortas ainda no ventre de suas mamães, através do aborto. Então, meus amigos, temos que perceber que a vida é muito frágil. Quando será essa época, Nazareno? Meus amigos, ela acontece sempre. Vamos fazer um estudo das profecias, das datas que foram trazidas, mas vamos ver então se a vida é muito frágil, se estamos apenas por um fio. Vamos nos recordar de Jerônimo Mendonça. Depois de diagnosticado pelos médicos que estava em uma fase terminal de sua vida, ele vai ter com Chico Xavier, e Chico diz a ele: Jerônimo, é verdade que a nossa vida está por um fio, mas a gente não sabe se é um fio de algodão, se é um fio de cobre, um fio de aço, um fio de nylon. E Emmanuel está dizendo que o melhor remédio para o fio engrossar é o trabalho. Trabalhe, meu filho, que o fio engrossa, para manter a vida. E assim Jerônimo ainda permaneceu muitos anos conosco. Mas há realmente então muitas profecias, inclusive profecias em linguagem direta do próprio Cristo nos Evangelhos. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, vai dizer: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Mas a doutrina espírita vem resgatar a frase do apóstolo João, que nos diz: meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Porque Jesus nos disse que viriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas.
que muitos se levantariam em seu nome e que nós não deveríamos acreditá-los. Então, meus amigos, já tivemos muitas profecias do fim do mundo no ano 300, no ano 1000, no ano de 1984, 1999, no ano 2000. Os anos se passaram e aquelas profecias que foram utilizadas para justificar o fim do planeta, inclusive alguns papas chegaram ao ponto de defendê-las, já foram usadas e mesmo assim a Terra continua. Geração vai, geração vem e a Terra prossegue. Está lá no livro Eclesiastes. Temos profecias de Ezequiel, do profeta Daniel, de Isaías e de muitos outros, falando a respeito de grandes comoções que atingiriam a humanidade. E temos o livro do Apocalipse, que significa revelação. Quando ali, que é atribuído a João, o evangelista, ele vai discorrer sobre, numa linguagem muito simbólica, esotérica, difícil, mas que tanto no início quanto no final estão falando que será para muito próximo e poder retornar à casa de irmão Estevão. E nesta noite iremos estudar o tema O fim do mundo na visão espírita. O objetivo dessa palestra é fazer uma análise das profecias, das notícias que têm sido veiculadas na internet, em documentários das cadeias de TV, que foram inclusive temas de filmes, de produções de Hollywood. Analisar a profecia acerca do ano de 2012 e de uma série de outras e trazer a visão da doutrina espírita, o que a filosofia, a ciência de observação, esta doutrina de consequências ético-morais, vem nos falar também acerca do fim dos tempos, da geração nova, da passagem da Terra de um mundo de provas e de expiações para um mundo de regeneração. Fazer uma análise se estas advertências, se esses chamados têm algum fundo científico e os seus contra-argumentos, e trazer também se esse tipo de notícias é útil ou prejudicial, e qual a postura que nós, que somos seguidores dessa doutrina tão consoladora, deveremos adotar quando interrogados acerca do final dos tempos, do final da era de provas e de expiações. Então, que Jesus, que é o Mestre amorável de todos nós, possa nos abençoar, nos proteger e nos permitir o convívio fraterno e o esclarecimento à luz da doutrina espírita. Não temais aqueles que podem matar o corpo, mas que não podem matar a alma. Temei antes aqueles que podem precipitar a alma e o corpo na geena. Não se vendem 2 pássaros por um asse? No entanto, nenhum cai por terra sem a vontade de vosso Pai que está nos céus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois valeis muito mais do que muitos pássaros. Com essas palavras de Jesus, nós queremos dizer aos senhores e às senhoras que sim, a vida na Terra é extremamente frágil, que já tivemos muitos cataclismos, muitas tragédias, muitos fenômenos da própria natureza, e que por isso também deveremos ser advertidos para não juntarmos tesouros aqui na Terra, mas buscar antes a juntar tesouros nos céus, onde a traça não rói, onde o ladrão não rouba. E que fomos cercados
de muitos problemas, de muitas ameaças. Todos aqui já devem saber que o planeta Terra, um dia, que está muito distante, daqui a cerca de 5 bilhões de anos, dizem os astrônomos, o nosso Sol, a estrela que nos ilumina, se tornará um dia uma gigante vermelha, expandindo-se até a órbita da Terra, de Marte, de Vênus, provocando a destruição de todos esses planetas. E temos também, desde a formação da Terra, quando se acredita há cerca de 4 bilhões e meio de anos, são estimativas da ciência, ela tendo se desprendido de uma parte do Sol, e estando ainda incandescente, foi atingida por um outro planeta do tamanho mais ou menos de Marte, de nome Theia. É uma tese hoje aceita na ciência como consenso. E esses dois planetas fundiram-se, estavam ainda incandescentes, em estado líquido, e a partir daquela explosão, daquela colisão, uma parte da matéria foi expulsa e, esfriando-se, tornou-se o satélite a quem chamamos Lua. Logo nos primeiros 70 milhões de anos da formação da Terra. Os paleontólogos, arqueólogos e mesmo os cientistas da geologia propugnam que a Terra já teve cerca de 5 extinções em massa das espécies viventes, da qual a mais conhecida, a última delas, há cerca de 65 milhões de anos atrás, quando um astro, acredita-se um meteoro de grandes proporções, teria atingido a Terra na região do Golfo do México, onde há uma imensa cratera, provocando uma nuvem de fumaça, uma grande explosão, uma grande catástrofe, terremotos, tsunamis e todas as consequências desse tipo de colisão, provocando inclusive a morte dos dinossauros. Também temos, desde a antiguidade, o fenômeno da movimentação das placas tectônicas. São cerca de 30. Elas estão como que dançando em cima do núcleo da Terra, que é líquido, composto de ferro e níquel incandescente. Estas placas se movimentando provocam erupções vulcânicas, provocam terremotos. E nós tivemos terremotos como o da cidade de Shensi, na China, em 1556, quando a população ainda era pequena, provocando a morte de 830 mil pessoas, quase 1 milhão de seres humanos. Os 10 maiores terremotos da Terra, e tivemos recentemente o caso do Haiti, provocaram, quase todos eles, a casa de uma centena ou de centenas de milhares de mortos, como outro na Índia, em Calcutá, em 1737, com 300 mil vítimas também. Os tsunamis, as ondas gigantescas formadas por conta dos terremotos, das erupções vulcânicas, como as que atingiram a Indonésia, ceifando cerca de 300 mil vidas, bem recentemente. Enchentes, como temos visto em Santa Catarina, no interior de Pernambuco, Alagoas, agora no Paquistão, recentemente, furacões, tornados, como os furacão Katrina, furacão Andrews e tantos outros. Tivemos mesmo eras glaciais, de esfriamento súbito da temperatura da Terra, provocando muitas mortes, como a mais recente, há cerca de tão somente 12 mil anos. E há nas escavações, inclusive, mamutes lanosos, primos dos nossos irmãos elefantes, mamíferos gigantescos que foram congelados
inclusive causando surpresa aos pesquisadores, porque muitos deles estavam como que ainda mastigando ervas, demonstrando que a queda de temperatura foi muito súbita, muito rápida, não permitindo que eles fugissem para uma região mais amena. O aquecimento global, do efeito estufa que temos assistido, não é necessário profecias, não é necessário crenças religiosas para nós advertir que estamos destruindo sim o nosso planeta. A queima dos combustíveis fósseis, a devastação das florestas, a desertificação de muitas áreas, as queimadas, a destruição da camada de ozônio já detectada sobre a Antártida e se alastrando, o degelo das calotas polares que têm sido assistidos, as secas, fomes que têm matado muitas pessoas e mesmo as doenças. Num passado muito recente, na Idade Média, a peste bubônica ceifou milhões de vidas na Europa, transmitida pelo rato. Em 1900 e pouco, a gripe espanhola, a influenza, ceifou entre 25 e 50 milhões de vidas na Europa e até mesmo no Brasil. Eurípides Bassanufo, o apóstolo sacramentano, desencarna vitimado pela influenza em 1918. Vamos ver que matando cerca de 1/3 da população da Europa naquela época. Os reservatórios de água doce também estão comprometidos. Hoje, no nosso planeta, já temos regiões onde as pessoas padecem a falta de água potável. E até 2020, pesquisadores demonstram que muitas regiões estarão com a escassez da água doce no planeta. As guerras mundiais, a Primeira, a Segunda Guerra, ceifando milhões de vidas. Hoje, os perigos da guerra biológica, o perigo da proliferação das armas atômicas e com o fim da antiga União Soviética, o perigo delas estarem mais acessíveis a grupos terroristas, mostrando como estamos vulneráveis aos ataques, como os de 11 de setembro e tantos outros. O Holocausto judeu, 6 milhões de semitas dizimados nos campos de concentração e, ao mesmo tempo, cerca de 17 milhões de russos desencarnaram na Segunda Grande Guerra Mundial. As bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki. E Divaldo Pereira Franco, numa entrevista em um programa de televisão, vai dizer que a profecia de Jesus no sermão profético em Mateus, quando ele fala que a terra ficaria escura, o sol deixaria de brilhar e a própria lua também, que depois da explosão do cogumelo atômico, uma noite como jamais houvera sido visto antes, envolveu as cidades de Hiroshima e Nagasaki, por conta das cinzas da explosão que são levadas para a atmosfera. Perseguição política, religiosa, 1 milhão de cristãos primitivos são martirizados nos círculos romanos, testemunhando o amor a Jesus. Os acidentes nucleares, como Chernobyl, que curiosamente tem a mesma significado. Chernobyl significa absinto, o nome utilizado em uma das profecias do Novo Testamento. E temos inclusive ameaças novas, e muitas delas, meus amigos, levianas, muitas delas tiradas de livros de ficção e que são contrapostas pela ciência, que vem nos demonstrar que as pessoas estão se utilizando para ganhar dinheiro, para ganhar fama, para vender livros, porque o medo sempre vendeu muito. Então nós temos que analisar essas profecias, estas construções muitas vezes equivocadas, e ter esse cuidado
de não aceitar tudo e, sobretudo, jamais colocar a posição da doutrina espírita nessas teorias que carecem de fundamentos científicos. Então vamos analisar algumas delas. Mas antes disso, será que é útil, pessoal, nós utilizarmos o medo para promover a transformação das pessoas? Sim, o antigo temor a Deus tem sido útil até os dias de hoje, fazendo com que muitas pessoas se transformem nas várias religiões que temos assistido. Mas quando aquele temor vai produzir desespero, pânico, ou até mesmo casos de suicídio, como algumas seitas religiosas propuseram, Jim Jones, o pastor, que ficou muito conhecido, provocando o suicídio de centenas de pessoas, ou algumas outras seitas que as pessoas se suicidam, esperando que sejam resgatados por naves extraterrestres. Várias propugnaram isso e promoveram muitas mortes. Há pessoas, inclusive, que escreveram ao Dr. David Morrison, um astrobiólogo da NASA, que teve que ir a público e no site Ask an Astrobiologist da NASA, a agência espacial americana, ele tem defendido e respondido muitas perguntas, acalmando a população. E um dos e-mails que ele recebeu, uma jovem senhora com 2 filhos, estava questionando sobre o Apocalipse, e ela estava ventilando a hipótese de suicidar-se a si mesma e matar os seus filhos para que eles não sofressem. Vejam a que ponto estamos chegando. Outros têm vendido supostos tratamentos, entre aspas, de elevação do padrão vibratório, inclusive do DNA das nossas células. Outros vendidos abrigos nucleares para supostamente salvar os nossos corpos. Livros que têm buscado a fama, o lucro. Filmes que têm muitas vezes, e o primeiro trailer da película 2012, recentemente colocada nos cinemas, provocou muito pavor no mundo inteiro. Então temos que ser cautelosos. Temos que saber, inclusive, que os nossos pensamentos provocam formas, ideoplastias, que vão agravar o problema do pânico, do desespero que tem assolado tantas pessoas. E não somente isso, mas temer, inclusive, a questão da desmoralização das religiões. Quando vai investigar as 4 fontes principais dessas teorias absurdas que têm sido veiculadas na mídia, sobretudo na internet. Aliás, se vocês procurarem por 2012, o final do mundo, nos principais buscadores vocês vão encontrar milhões de páginas, centenas de milhares de vídeos sobre esse assunto. E o que é que os nossos jovens estão buscando na internet? Essas informações. Então, dos 4 principais autores destas teorias malucas, uma delas, a primeira, uma médium, claro que não espírita, que divulgou que no ano de 2003, no mês de maio, graças à informação de supostos extraterrestres, a Terra iria sucumbir. Como o mundo não acabou, ela foi a público dizer que era apenas um teste dos extraterrestres, mas que em 2012, sim, viria o fim do planeta. E assim vamos ver algumas teses que têm algum fundamento científico, até estudiosos dando entrevistas, e outras que são completamente descabidas. Vamos analisar alguma delas, deixando claro que nós não somos estudiosos da área, da astronomia, da arqueologia, não temos nenhuma autoridade para falar sobre esses temas. Vamos trazer apenas algumas pesquisas que realizamos.
Então, asseveram alguns autores que no dia 21 de dezembro de 2012, de acordo com o antigo calendário maia, a Terra estaria alinhada, junto com o Sistema Solar, com o centro da nossa galáxia, a Via Láctea, onde estaria submetida a uma influência externa, partindo do centro da galáxia, provocando uma grande transformação. Há, inclusive, autores que defendem que haveria o que eles chamam de precessão dos equinócios, ou a mudança do polo magnético da Terra seria alterada, provocando com isso terremotos, cataclismas, o fim de muitas pessoas. Há aqueles que defendem as tempestades solares, ejeção da coroa solar. E de fato, o Dr. David Morrison confirma que a cada 11 anos, o nosso astro-rei, ele oscila na sua produção das explosões solares, atingindo um mínimo e um máximo por volta de 11 anos. E que verdadeiramente em 2012 haverá desses ápices da sua movimentação. Mas ele lembra que em 2001 não houve qualquer problema. Que os nossos satélites, que recebem sim alguma influência eletromagnética, que podem prejudicar momentaneamente as transmissões, não sucumbirão, como esses autores apocalípticos têm defendido, que provocaria um grande caos no sistema de comunicação, no sistema elétrico, e que toda a nossa civilização estaria comprometida. Explosões de raios gama, de fato, depois das guerras da bomba de Hiroshima, os cientistas descobriram os raios gama, e na junção de duas estrelas anãs, ou nas supernovas, assim jatos de explosões de raios gama que interferem na frequência eletromagnética. E alguns deles defendem que eles poderiam atingir a camada de ozônio, 40% a 60% dela, provocando a morte de muitos seres, inclusive das algas azuis, as cianofícias, que são responsáveis pela produção do oxigênio do nosso planeta. A Amazônia tem sua parte, mas a boa parte do oxigênio é produzido pelas águas azuis nos oceanos. Há aqueles outros que vêm trazendo as informações acerca dos supostos supervulcões. E defendem que o Parque Nacional de Yellowstone, nos Estados Unidos, famoso pelos seus geysers, aquela erupção de água, de vapores, seria um gigantesco vulcão inativo, mas que por volta de 600 a 800 mil anos entra em erupção, e que há cerca de 640 mil anos teria sido a última delas, estando no momento propício para uma nova erupção que destruiria boa parte da América do Norte, a fuligem que ele espalharia para os ares, provocaria uma grande sombra, o sol não penetraria na Terra, provocando um grande esfriamento. E vocês devem ter visto o filme O Dia Depois de Amanhã, que propugna uma nova era glacial. Há também aqueles que defendem o atingimento da Terra por cometas, e de fato os cientistas observaram pelos telescópios a explosão do cometa Shoemaker-Levy número 9, que atingiu a superfície de Júpiter, um grande planeta do sistema solar, o maior deles, um gigante gasoso, provocando explosões imensas perceptíveis daqui da Terra. Mas há então a teoria do choque com o astro, com asteroides, e sabemos que há um cinturão de asteroides entre as órbitas de Marte e Júpiter, e recentemente foi descoberto um deles, catalogado inicialmente com o número de 2004 MN4, que mudou o nome para Apophis, e que se acreditava ter cerca de 450 metros, depois verificou-se que não, que o seu tamanho oscila em torno de 350, e que a princípio havia sido classificado na escala número 4, na escala de Turion, que representa o perigo, a ameaça dos asteroides, e que hoje
bem recentemente foi reduzido para 0, porque quase não há chances dele se aproximar da Terra, mas que passará por volta de 2029 e de 2037. Esse Apophis é pequeno, não representa uma ameaça. Para ser realmente perigoso, deveria ter acima de 1 quilômetro de diâmetro, de extensão, e necessitaria também saber a sua constituição. Alguns são constituídos de gelo, outros rochosos, outros são de matéria férrea, como o nosso planeta no seu interior, e assim por diante. Então temos, meus amigos, muitas informações. Há inclusive autores que têm buscado as tradições egípcias, sumérias, babilônicas, mas essas informações são controvertidas. E a principal delas, a profecia maia. Eles vão falar então acerca de um astro chamado Nibiru, ou Marduk, um antigo deus da Babilônia. Alguns esotéricos chamam-no de Hercólobos, ou planeta vermelho, Absinto, abominação da desolação, astro higienizador, planeta chupão, planeta cabeludo, e até, de acordo com algumas descobertas recentes, de alguns planetóides, planetas que estão muito longe do sistema solar, mas que fazem a órbita ao redor do Sol. Nós temos 4 deles, que não representam nenhum perigo: Eris, Ceres, Haumea e Makemake. São pequenos planetas bem distantes, além de Plutão, e que, quando foram descobertos, chamado planeta X, o 10º planeta, provocaram muita comoção nestes profetas. Então, meus amigos, temos muitas informações. O que poderemos depreender disso é que, de fato, a vida na Terra é extremamente frágil. O astrônomo Carl Sagan, fazendo uma comparação de um dia com a idade do universo, fazendo uma comparação, vai dizer que o homem somente surgiu no relógio da Terra de 24 horas. A espécie Homo sapiens sapiens somente surgiu nos últimos segundos das 24 horas desse último dia. Então, estamos aqui há muito pouco tempo. Cataclismos, tragédias, tsunamis, terremotos sempre existiram no nosso planeta. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, no 3º livro das Leis Morais, vai estudar a lei de destruição. E ele interroga por que Deus permite os cataclismos, os flagelos destruidores. Ao que as entidades venerandas respondem que aquilo que chamamos de destruição nada mais é que transformação. E que através desses fenômenos Deus faz a humanidade progredir em pouco tempo, o que talvez levasse séculos para se suceder. Então, mostra que aquilo que é destruição da matéria não representa nada. Que o general não está preocupado com o uniforme dos seus soldados, não. Porque o corpo físico nada mais é que uma veste, que uma roupa, e que Deus nos dará tantas quanto forem necessárias para a nossa evolução. Então temos muitas profecias, muitas ameaças. E vamos ver que, na verdade, a maior matança que existe nos dias atuais, vem defender muitos lutadores em defesa da vida, é que morrem por ano mais do que as 2 grandes guerras mundiais juntas. Cerca de 50 milhões de criancinhas são mortas ainda no ventre de suas mamães, através do aborto. Então, meus amigos, temos que perceber que a vida é muito frágil. Quando será essa época, Nazareno? Meus amigos, ela acontece sempre. Vamos fazer um estudo das profecias, das datas que foram trazidas, mas vamos ver então se a vida é muito frágil, se estamos apenas por um fio. Vamos nos recordar de Jerônimo Mendonça. Depois de diagnosticado pelos médicos que estava em uma fase terminal de sua vida,
Ele vai ter com Chico Xavier e Chico diz a ele: Jerônimo, é verdade que a nossa vida está por um fio, mas a gente não sabe se é um fio de algodão, se é um fio de cobre, um fio de aço, um fio de nylon. E Emmanuel está dizendo que o melhor remédio para o fio engrossar é o trabalho. Trabalhe, meu filho, que o fio engrossa, para manter a vida. E assim Jerônimo ainda permaneceu muitos anos conosco. Mas há realmente, então, muitas profecias, inclusive profecias em linguagem direta do próprio Cristo nos Evangelhos. Paulo, na primeira epístola aos Tessalonicenses, vai dizer: não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o que for bom. Mas a doutrina espírita vem resgatar a frase do apóstolo João, que nos diz: meus amados, não acrediteis em todos os espíritos, mas verificai antes quais os que são de Deus. Porque Jesus nos disse que viriam muitos falsos cristos, muitos falsos profetas, que muitos se levantariam em seu nome, e que nós não deveríamos acreditá-los. Então, meus amigos, já tivemos muitas profecias do fim do mundo, no ano 300, no ano 1000, no ano de 1984, 1999, no ano 2000. Os anos se passaram e aquelas profecias que foram utilizadas para justificar o fim do planeta, inclusive alguns papas chegaram ao ponto de defendê-las, já foram usadas e mesmo assim a Terra continua. Geração vai, geração vem e a Terra prossegue. Está lá no livro Eclesiastes. Temos profecias de Ezequiel, do profeta Daniel, de Isaías e de muitos outros, falando a respeito de grandes comoções que atingiriam a humanidade. E temos o livro do Apocalipse, que significa revelação. Quando ali, que é atribuído a João, o evangelista, ele vai discorrer sobre, numa linguagem muito simbólica, esotérica, difícil, mas que tanto no início quanto no final estão falando que será para muito próximo. E muitos estudiosos acreditam que ele estava se referindo à destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, à perseguição que os cristãos sofreriam. 1 milhão de almas, desencarnam por amor a Jesus. Vamos ver inclusive até no número simbólico da besta 666. Na Cabalá judaica existe a gematria, a interpretação através dos números, inclusive. E os estudiosos defendem que o número 666 corresponde à palavra em grego, correspondente ao nome de Nero, o imperador romano, ou de Gaio Domiciano, que provocaria também a perseguição aos cristãos. Nós tivemos no ano de 1139 um bispo irlandês de nome Malaquias, São Malaquias, não é o mesmo profeta, que teve uma visão em Roma, um fenômeno mediúnico, em que teria visto os 112 papas até o final dos tempos, e que o último deles, por esta teoria, seria Bento XVI, da Glória das Olivas, uma frase em latim representando cada um deles. Seria o penúltimo, faltando apenas mais um papa. Temos profecias recentes de um pesquisador polêmico baseado no I Ching, num instrumento de consulta muito antigo da China, programas de computadores que investigam tendências nas bolsas, na internet. Muitos autores, inclusive alguns que estão muito próximos do movimento espírita, daí temos muito mais cuidado. Há um autor espiritual de nome Ramatiz, que na década de 50, 1951, através de um médium chamado Exílio Mais, publicou
a vida no planeta Marte e os discos voadores, e posteriormente mensagens do astral, trazendo profecias apocalípticas, defendendo que até o ano de 2000 a Terra teria uma grande extensão dos continentes destruídos, que se aproximaria, e por volta do ano de 1992 até 1998, um planeta se aproximaria da Terra, estaria visível a olho nu, provocando a mudança do eixo, o aquecimento global da Terra, a submersão da Europa, a elevação da antiga Atlântida ou Lemúria, que ainda não estão comprovadas pelo meio científico, e provocou uma série de celeumas no movimento espírita. Ele, pelo menos, meus amigos, este autor, nós tivemos a oportunidade de ler alguns livros dele, ele não se declara espírita, vem trazer informações da teosofia, vem trazer através de outro médium, Norberto Peixoto, informações da Umbanda, de cromoterapia, de astrologia, coisas que não pertencem à doutrina dos espíritos. Então, muito cuidado quando lermos essas obras para não dizer que elas são espíritas, porque o próprio autor não se declara espírita. E elogia muito a doutrina consoladora dos bons espíritos. Mas nós temos que tomar muito cuidado. Nesta questão das profecias, os espíritos disseram a Allan Kardec, quando vão estudar a obsessão dos médiuns, no capítulo 23 do Livro dos Médiuns, que a mais perigosa de todas é a fascinação dos pseudo-sábios, porque eles trazem informações coerentes, razoáveis, corretas, mas colocam enxertias, defendem sistemas e ideias malucas, esdrúxulas, que comprometem a seriedade daquela revelação, que provocam o isolamento dos médiuns, e ali eles se tornam presas fáceis. Daí porque nós temos o dever de estudar em grupo na casa espírita, buscarmos o aconselhamento dos mais experientes. Daí porque o estudo sistematizado da doutrina espírita, como propugna na Federação Brasileira, e muitas outras propostas de estudo continuado, como defende Allan Kardec, são fundamentais para nós, sobretudo aqueles que somos médiuns. Porque é muito fácil a gente se enganar. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, vai perguntar qual seria o conceito de um médium perfeito. E os espíritos respondem que essa palavra não é adequada ao nosso mundo. Que poderíamos, no máximo, dizer bom médium. E o bom médium é aquele que é menos enganado. E vamos ver o próprio Chico Xavier, a maior antena psicográfica que o mundo já conheceu, ele próprio declarar que foi enganado em algumas oportunidades por espíritos mistificadores. E quando interrogou a Emmanuel por que ele não o advertiu, Emmanuel disse: para que você saiba, aprenda que não é infalível e que tenha ainda mais humildade. Então nós que temos alguma faculdade mediúnica, meus amigos, estamos ainda no rudimento dessas potencialidades, temos que ser muito cautelosos, não abraçar qualquer tese, qualquer teoria. Vamos ver a preocupação de Allan Kardec. Ele vai nos dizer que os maiores inimigos do Espiritismo não estão não estão fora da doutrina espírita, porque os seus detratores já se apresentam como são. Os maiores inimigos da doutrina espírita estão dentro do próprio movimento. São esses companheiros inábeis e distraídos que vão colocar em risco a própria doutrina. Então tenhamos muito cuidado. Lembremos da afirmativa do espírito Erasto, que defendia que é preferível rejeitar 10 verdades a aceitar uma única mentira. Então podemos até ler estas outras obras deste autor, de alguns segmentos como novas filosofias e doutrinas, mas com esse cuidado. Até mesmo a informação do livro Os Exilados da Capela, de Edgar Armond, que também é uma obra inspirada,
temos que ler com cuidado, porque ele bebeu dessas fontes na época, as revelações de Cílio Maes. Chegou mesmo a defendê-las por escrito quando estava na Federação de São Paulo. E por isso temos que ler com cuidado. Apesar que temos a revelação de Emmanuel no livro A Caminho da Luz, dizendo que de fato teriam vindo espíritos da constelação do Cocheiro, Cabra ou Capela, provocando aquilo que estudamos na Bíblia como o paraíso perdido de Adão e Eva, uma simbologia, claro, né? A Bíblia tem vários níveis de interpretação, segundo os próprios exegetas, 4 níveis, não podemos interpretar literalmente. A raça adâmica, e não Adão e Eva propriamente, seriam esses espíritos que caíram, que vieram de um planeta, que passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, como a Terra se aproxima, teriam vindo para cá em 4 grandes grupos, os hindus, chineses, egípcios e os arianos. Mas até essa informação carece de ser comprovada pelo controle da universalidade dos ensinos dos espíritos. Não podemos abraçá-la inteiramente ainda, com todo o respeito que merecemos a essa grande alma chamada Emmanuel. Mas temos que ser cautelosos, para que a própria doutrina, meus irmãos, que tem agora um propósito de abrigar, de amparar muitas almas sedentas, que já não se satisfazem nas religiões dogmáticas, que buscam algo que seja lógico, racional, que esteja alicerçado na ciência, e a própria doutrina espírita vem dizer-nos Allan Kardec, que no dia que a ciência demonstrar que ela se encontra em erro em determinado ponto, ela se reformulará e acompanhará a ciência. Vejam a preocupação do codificador. Então nada de criar mitos. Ele próprio vai nos dizer no livro A Gênese que ele está levantando ali hipóteses, teses que precisam ser comprovadas mais adiante. E naquelas instruções, como por exemplo, do espírito Galileu Galilei pelo médium Camille Flammarion, de 20 anos de idade, diretor de um astrônomo na França, em sua época, um gênio. Até elas precisaram ser reformuladas posteriormente. Galileu Galilei não revelou que Marte tinha satélites. E em 1877 a ciência demonstrou que havia fogos e deimos. Então aquelas informações são colocadas a título de experimentação, de análise. A própria Revista Espírita de Allan Kardec, ele publicava na revista artigos para serem discutidos pelas pessoas, para só depois ele poder analisar melhor, fazendo o controle da universalidade, ou seja, uma nova revelação para ser considerada verdadeira, além de passar pela lógica, pela razão, pelo bom senso, ela deve ser ministrada por vários espíritos em diferentes pontos, através de vários médiuns diferentes, que não estão em contato uns com os outros, para que possa ser melhor considerada. Então ele foi muito cauteloso. E a Revista Espírita, portanto, é um laboratório de teses, que vai carecer mais tarde da universalidade dos espíritos e muitas vezes da comprovação da própria ciência. Então, temos esse cuidado. Há muito que gostaríamos de falar, meus amigos. Precisaríamos de um seminário de 4 horas para analisar as diversas profecias, ameaças que nos são trazidas. E vamos agora para um aspecto mais prático, né? Há só uma informação antes. Há uma citação, inclusive, que circula na internet, dizendo que os espíritas defendem o planeta Chupão, ou esse astro intruso defendido por Ramatiz. Não é verdade. Em que pese lá na internet dizer que supostamente Chico Xavier teria dito numa entrevista na Revista Espírita Allan Kardec, eu não tenho essa revista, mas que ele teria dito que vem aí o planeta Chupão. Essa informação eu preciso de mais pesquisas, mas mesmo que Chico tivesse declarado isso, naquela época antiga, nós precisamos compreender que ele não era infalível. E nós temos essa humildade de não idolatrar, que a proposta da doutrina espírita não é idolatrar os médiuns, né? Pelo contrário, nós não tivemos um Allan Kardec na época de Chico Xavier para poder fazer todo um estudo muito mais aprofundado, com bom senso, com a lógica. E nos convidam os espíritos a esse bom senso, a essa massa crítica. Então os espíritas não defendemos planeta Chupão, nem astro higienizador, nem planeta intruso, nem ecópolis, nada disso. Esta informação nós não temos dos espíritos na codificação trazida por Allan Kardec, nem nas obras psicografadas por Chico Xavier. Então vamos tomar muito cuidado nessa questão. No livro A Caminho da Luz,
publicado em 1938. Emmanuel está falando sim de uma noite que se abate sobre a Terra, porque logo em seguida nós teríamos a Segunda Grande Guerra Mundial, em 1939 a 45. E no livro Há 2000 anos, no capítulo 6, na segunda parte, temos também uma informação muito interessante atribuída ao próprio Cristo, no momento em que Lívia é arrebatada para as regiões celestes, depois do martírio nos círculos romanos. Então, meus amigos, quando acontecerá isso, Nazareno? Quando será o fim do planeta? Nós dissemos aqui. A doutrina espírita não propugna, portanto, que o planeta Terra todo será destruído em breve. Não. Porque o que vai acontecer é uma evolução, como tudo evolui até a matéria. O planeta, que nós temos uma escala de mundos, planeta primitivos, planeta de expiação e prova, planetas de regeneração, mundos felizes e, por fim, mundos celestiais ou ditosos. Vamos ver que a Terra também está passando, e esse momento de regeneração, os espíritos disseram para Allan Kardec que já acontecia desde aquela época, ou seja, desde 1857, já estamos vivendo uma transição. Que não esperemos cataclismas físicos, que vão acontecer sim, não vão alterar, vamos ter uma alteração da ordem natural do planeta, mas que haverá uma revolução moral, que vai ser pela renovação dos espíritos que vêm reencarnando na Terra que vamos ter essa grande mudança. A chamada geração nova, que ele vai lançar essa hipótese também no livro da Gênesis, quando a Terra passaria a receber só espíritos mais ou menos bons, confirmando as palavras de Jesus, da separação dos cabritos, das ovelhas, dos peixes grandes, dos peixes menores, do joio, do trigo, do mato do trigo. Mas vejam que para esses espíritos virem até a Terra, que tem recebido bilhões de almas, no fenômeno chamado de transmigração das almas, não foi necessário vir nenhum planeta trazê-los aqui, não. Por que para irem teria que vir um planeta especial para levar esses espíritos? Não é necessário. Eles vieram para a Terra, cerca de 6 bilhões e meio encarnados, e uma população, defende André Luiz, por volta de 18 a 20 bilhões de espíritos na Terra, mas que estamos então neste momento de transição. Divaldo Pereira Franco, também um médium respeitável, teve a oportunidade de dizer, aliás, o espírito Bezerra de Menezes, numa mensagem que lhe é atribuída pela psicofonia de Divaldo, ele vai dizer que esta época já assinala o período de um mundo de regeneração, que já estaríamos vivendo. Há também afirmações, por exemplo, atribuídas a Chico Xavier, no livro Plantão de Respostas, numa pergunta que não foi levada ao ar no programa Pinga Fogo, em 1971, quando Emmanuel teria dito que por volta do ano 2057 a Terra já estaria vivendo num mundo de regeneração. Que teria dito ainda, José Raul Teixeira trouxe essa informação, que muitos espíritos, desde a Segunda Guerra Mundial, já estão sendo segregados, separados, já não tem mais autorização de reencarnar na Terra. Mas tudo isso, meus amigos, precisamos de ter muita cautela e cuidado antes de divulgar essas informações. Vamos ver os espíritos superiores, dizendo Allan Kardec, que tomássemos muito cuidado com espíritos que trazem datas, porque quase sempre é um sinal de uma mistificação. Então, os espíritos normalmente não querem nos apavorar, não vão trazer informações para provocar desespero para as pessoas. E nós vamos entender então que o importante não é saber quando possivelmente um cataclisma desse pode atingir, por exemplo, aqui Brasília. Mas é importante considerarmos, meus amigos, a frase de Emmanuel, Espírito, que vai dizer que nós deveremos cuidar do corpo como se fôssemos viver 200 ou 300 anos. E cuidar da alma como se fôssemos desencarnar amanhã. Então, se nós temos esses juízos gerais, em determinadas épocas, grandes almas, muitas almas desencarnando ao mesmo tempo, temos os juízes particulares, ou seja, quando desencarnamos, somos confrontados com a nossa própria consciência. Ali a nossa vida se desenrola e vamos, enfim, passar por esse julgamento, entre aspas, que nós mesmos faremos. E se já estamos nesse momento de transição, como muitos espíritos têm afirmado,
nós deveremos ser cautelosos. Temos que não ter medo da morte, não, mas temer de não viver aqui na terra como já temos condição de viver, graças ao conhecimento que nos é ofertado. Os espíritos vendo a Chico Xavier que a maior queixa deles, a lamentação do tempo perdido na terra. Então, nas informações do livro A Gênese, em obras póstumas também temos comunicações mediúnicas dizendo que não esperemos sinais dos céus, mas que seria uma transformação moral através da mudança dos espíritos que estão reencarnando aqui na terra. E que nós não fiquemos, portanto, meus amigos, com temor. E Cosme Massi, um expositor do Paraná, teve a oportunidade de dizer em um seminário que todos nós somos como Super-Homem. E eu sempre gostei muito da revista em quadrinhos do Super-Homem, porque ele vai nos dizer que nós somos indestrutíveis, somos espíritos imortais, que aliás somos super-homens sem a criptonita, que nós deveremos temer. E assim, meus amigos, nesses desencarnes coletivos em que uma mesma família, uma grande cidade, uma multidão desencarna, será que não é até melhor nós voltarmos todos juntos com nossos familiares, nossos entes queridos, nossos amigos, do que ficar saudosos uns dos outros? Então não é uma tragédia maior do que a morte propriamente, uma desencarnação coletiva. Então não tenhamos medo de morrer, mas sim medo de não viver como deveríamos. Nazareno, o que deveremos fazer para ser salvos? É um título, inclusive, de um dos capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, quando vai falar a parábola do bom samaritano. Quem sabe aqui qual foi o critério que Jesus nos deixou para separar os cabritos das ovelhas? O que foi a única coisa que ele nos pediu? Quem pode me ajudar? A caridade. Tive fome. Ele só pediu isso, meus amigos. Não pediu mais nada. Não pediu para a gente ser santo, espírito puro, antes da época, não. Tive fome e me deste comer. Tive sede e me deste beber. Estive preso ou enfermo e foste me visitar. Estava nu e me vestiste. Estava peregrino e tu me hospedaste. Jesus faz da caridade a única coisa que ele nos pede. Ele não pede nem para a gente fazer porque a gente é bom, não. Ele pede apenas para fazer. Não diz que tem que ser cristão, não tem que ser católico, evangélico, que tem que ser batizado, não temos que ser espíritas, não. Precisamos apenas da caridade, meus amigos. Então todos vocês aqui já sabem como herdar esse mundo novo. Porque ele nos diz, bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdaram a terra, mostrando que a terra não será destruída. Então ele pede a caridade. E os Espíritos vão acrescentar em O Livro dos Espíritos, na questão 886, que a caridade, como entendia Jesus, era também a questão da benevolência para com todos, ser bom para com todos. A indulgência para com as imperfeições alheias, o perdão das ofensas. Vamos ver a questão então da disciplina, que vai nos ajudar a produzir muito mais. Porque a cada um segundo suas obras, daí a importância da disciplina. A mansidão, como já falamos, e o fato de que, já que estamos falando de julgamento, vamos lembrar de não julgueis, a fim de que não sejais julgados, porque com a mesma medida que medirdes, sereis medidos também. Vamos ver a questão do desapego, mas sobretudo a questão da caridade. E o Espiritismo nos solicita uma espécie permanente de caridade que se demanda, a caridade da sua própria divulgação. Então, meus amigos, vejam que não precisamos nos tornar palestrantes, passistas, médiuns, presidente de casa espírita, não. Jesus mesmo nos diz que no final dos tempos muitos baterão a porta. Senhor, Senhor, deixa-nos entrar. Porque nós profetizamos em Teu nome, temos comunicações mediúnicas em Teu nome. Nós curamos enfermos em Teu nome, nós expulsamos demônios em Teu nome, fomos doutrinadores, dialogadores, médiuns de efeitos físicos, médiuns de cura. E Jesus diz, afastai-vos de mim, não vos conheço. Todos vós que praticais a iniquidade, a injustiça, a falta de caridade. Então não precisamos fazer nada de especial, apenas o bem. Sermos bons com o nosso semelhante, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então compreendermos
que não temos que ficar preocupados com 21 de dezembro de 2012, mas temos que nos preocupar com o dia de hoje, porque hoje mesmo poderemos desencarnar, retornando para casa. Um acidente de automóvel, que é uma das maiores causas de morte no Brasil, pode ceifar a nossa vida. E como é que vamos estar do outro lado? Então vamos lembrar de Jesus, que conta que um determinado homem muito rico vai aumentar muitos bens num celeiro, depois aumenta-o, e depois diz: descansa e goza minha alma. Jesus diz: louco, porque hoje mesmo tomarei a tua alma para mim. Então ele nos diz que aquele que quiser ganhar a vida, perdê-la-á. E aquele que perder a vida por amor a ele, ganhará a vida eterna. Pede-nos para apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te entregue ao juiz, este entregue ao oficial de justiça, esse te trancafiie na prisão, porque eu vos digo em verdade, que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil. Jesus chama as pessoas para segui-lo hoje. Vem tu e segue-me hoje. Então vamos começar a seguir Jesus, a observar a sua lei, o seu jugo suave, o seu fardo leve, para estarmos prontos para, no dia do testemunho, no dia do chamado, do retorno para a verdadeira pátria, que é a pátria espiritual, possamos estar tranquilos, meus amigos. Lembremos que a mensagem dele é de boa nova, de boa notícia, e o Espiritismo vem trazer uma proposta de consolo, e não de terror, não de apavorar as pessoas, não, mas de ser, como muitos acreditamos, um consolador prometido por Jesus. Nos recordar, por fim, que no Apocalipse, nos últimos capítulos, vai estar escrito que Deus enxugará toda a lágrima. Não temais aquele que pode matar o corpo, mas que não pode matar a alma. Vamos lembrar de Jesus no Evangelho de João, dizendo: não temais, pequeno rebanho, porque é da vontade de meu Pai que nenhuma das ovelhas que Ele me confiou se perca. E vem nos dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, meus amigos, com essa consciência da importância do perdão, da importância da caridade, da nossa transformação para hoje, não para ontem, quando estivermos diante desses problemas, dessas tragédias, desses hecatombes, desses cataclismos, vamos nos lembrar do poeta José Soares Cardoso na poesia Onde Está Deus, do livro Momentos de Luz, de Irã Rocha. Onde está Deus? Pergunta o cientista. Ninguém ouviu jamais. Quem Ele é? Responde às pressas o materialista. Deus é somente uma invenção da fé. O pensador dirá sensatamente: não vejo Deus, mas sinto que Ele existe. A natureza fala claramente em que o poder do Criador consiste. Mas o poeta dirá com segurança de quem afirma porque tem certeza: eu vejo Deus no riso da criança, no céu, no mar, na luz da natureza. Contemplo Deus brilhando nas estrelas, no olhar das mães fitando os filhos seus, nas noites de luar claras e belas, que em tudo pulsa o coração de Deus. Eu vejo Deus nas flores e nos prados, nas astros a rolar pelo infinito. Escuto Deus na voz dos namorados e sinto Deus na lágrima do aflito. Percebo Deus na frase que perdoa, contemplo Deus na mão que acaricia, escuto Deus na criatura boa e sinto Deus na paz e na alegria. Eu vejo Deus no médico salvando, pressinto Deus na dor que nos irmana, descubro Deus no sábio procurando compreender a natureza humana. Eu vejo Deus no gesto da bondade, escuto Deus nos cânticos do crente, percebo Deus no sol, na liberdade, e vejo Deus na planta e na semente. Eu vejo Deus, enfim, por toda parte, que tudo fala dos poderes seus. Percebo Deus nas expressões da arte, no amor dos homens, também sinto Deus. Mas onde eu sinto Deus com mais beleza, na mais sublime vibração,
não é no coração da natureza, é dentro do meu próprio coração. Que Deus, meus amigos, esse Pai de infinito amor, bondade, justiça e misericórdia, possa nos abençoar e nos conservar em sua paz. Que assim seja.